A dona de uma loja de roupas contratou um homem com deficiência apenas para zombar dele. Semanas depois, ela decidiu verificar as câmeras de segurança da loja e mal pôde acreditar no que ele foi capaz de fazer. Lucas era o tipo de pessoa que não conseguia ficar parado. Desde pequeno, sempre foi ativo, gostava de esportes, de andar de bicicleta, jogar futebol com os amigos, e mais recentemente, andar de moto. Ele sentia uma liberdade indescritível quando acelerava pelas ruas da cidade, o vento batendo no rosto e a sensação de controle sobre aquela máquina poderosa sob suas mãos. A vida parecia simples para ele, acordava cedo, ia para o trabalho, encontrava os amigos, e nos fins de semana, pegava sua moto e ia explorar estradas mais afastadas, longe da confusão da cidade. Tudo isso mudou de forma abrupta em um dia que, inicialmente, parecia ser como qualquer outro. Lucas estava voltando de uma viagem curta que havia feito até uma cidade vizinha. A estrada estava livre, o sol brilhava, e ele aproveitava cada curva, cada quilômetro. Era o tipo de sensação que ele mais gostava, a de estar no controle, sem pensar em problemas, apenas vivendo o momento. Até que, em uma fração de segundo, tudo mudou. Ele não viu o carro surgir. Um motorista distraído, saindo de uma rua lateral, atravessou o caminho de Lucas sem nem olhar. Ele tentou frear, mas era tarde demais. O impacto foi brutal. A moto foi lançada para um lado, enquanto Lucas voou para o outro. O mundo virou de cabeça para baixo. Havia dor, barulho de metal retorcido e, de repente, tudo ficou escuro. Lucas acordou no hospital. O cheiro de medicamentos e a claridade das lâmpadas brancas o confundiram no início. Ele não sabia quanto tempo tinha passado. Tudo parecia um borrão. Suas pernas estavam pesadas, mas ele mal conseguia senti-las. Sua primeira reação foi tentar se mexer, mas algo estava errado. Por mais que ele tentasse, suas pernas não respondiam. Ele entrou em pânico, chamando por ajuda, gritando por enfermeiros, mas ninguém parecia ouvir sua agonia. Quando finalmente um médico entrou no quarto, Lucas teve que enfrentar a dura realidade: a lesão em sua coluna havia sido grave. Embora sua vida não estivesse em risco, ele nunca mais andaria. Aquelas palavras bateram nele como uma marreta. Para alguém como Lucas, que sempre viveu em movimento, ouvir que suas pernas não funcionariam mais foi um golpe devastador. Nos dias seguintes, ele oscilou entre a descrença e o desespero. Como assim eu não vou mais andar, pensava ele. Isso deve ser um engano, eu sempre me recuperei rápido de qualquer coisa. Mas, conforme os médicos explicavam em detalhes, a ficha começou a cair. Ele tinha perdido o controle sobre seu próprio corpo, algo que ele nunca imaginou que poderia acontecer. A família o visitava, tentando ser solidária, mas ninguém parecia entender de verdade o que ele estava passando. Seus amigos, que antes estavam sempre por perto, começaram a se afastar. Não por maldade, mas porque não sabiam o que dizer ou como lidar com a nova realidade de Lucas. Ele começou a se sentir isolado, preso em seu próprio corpo e em uma vida que não fazia mais sentido. As semanas seguintes foram duras. Lucas teve que aprender a conviver com a cadeira de rodas. A simples ideia de não poder mais correr, jogar bola ou andar de moto o consumia. A cadeira era um lembrete constante de sua limitação, algo que ele jamais imaginou enfrentar. Nos primeiros dias, ele mal queria sair do quarto do hospital, e as sessões de fisioterapia eram momentos que ele detestava. Não porque fossem dolorosas, mas porque o faziam encarar a realidade. Havia um momento que Lucas não conseguia tirar da cabeça, o instante antes do acidente, quando ele ainda estava no controle. Era como se sua mente ficasse voltando àquele segundo, tentando achar uma maneira de mudar o que aconteceu. Se ele tivesse freado um pouco antes, se tivesse tomado uma rota diferente, talvez sua vida fosse outra. Mas, no fundo, ele sabia que era inútil pensar assim. O acidente aconteceu, e não havia volta. Conforme os dias no hospital passavam, ele também começou a perceber outra coisa: a vida não pararia para que ele se adaptasse. As pessoas ao redor continuavam vivendo suas rotinas, e ele precisava descobrir como fazer o mesmo.
O problema era que ele não fazia ideia de por onde começar. Depois de várias semanas de internação e fisioterapia, Lucas finalmente recebeu alta. Voltar para casa foi um misto de alívio e medo. Era bom sair do ambiente frio e impessoal do hospital, mas estar de volta à sua antiga vida só serviu para destacar o quanto tudo tinha mudado. Seu apartamento, onde antes ele se movia com facilidade, agora parecia um campo minado. Portas estreitas, degraus e móveis mal posicionados se tornaram obstáculos constantes. Coisas simples, como tomar banho ou pegar algo na cozinha, agora eram desafios que ele nunca tinha imaginado enfrentar. Sua moto, aquela que antes era sua companheira fiel de aventuras, estava parada na garagem. Ele não tinha coragem de olhar para ela. O silêncio do apartamento era opressor. O Lucas que antes preencheu aquele espaço com sua energia e movimento agora estava ali, preso em uma cadeira de rodas, sem saber como seguir em frente. Os dias que se seguiram foram de uma profunda tristeza para Lucas. Ele se isolava, evitava ver amigos, e até mesmo os telefonemas de familiares começavam a irritá-lo. As palavras de incentivo soavam vazias para ele. Como poderiam entender o que ele estava passando? Ele sentia que ninguém conseguia realmente ver a profundidade da sua dor. A única coisa que o mantinha em movimento, mesmo que minimamente, era sua mãe. Ela o visitava regularmente, sempre com um sorriso e um prato de comida caseira, tentando aliviar o peso que ele carregava. Ela não falava muito sobre o acidente, nem tentava forçar conversas motivacionais. Apenas estava lá, presente, e isso, de alguma forma, dava a Lucas um pequeno conforto. No entanto, Lucas não estava mais aguentando ficar em casa. Depois de meses trancado, ele sentia que sua vida estava parada, como se o mundo lá fora tivesse continuado sem ele. O acidente ainda era uma lembrança fresca, mas, pior do que a dor física, era a sensação de inutilidade que o consumia. Ele sempre foi um cara ativo, gostava de trabalhar, de se movimentar. Agora, preso à cadeira de rodas, tudo parecia mais difícil. Mas a vida não parava para ninguém, e as contas começaram a chegar. Com o dinheiro da indenização quase no fim, ele sabia que precisava fazer alguma coisa. Sua mãe, sempre com palavras gentis e preocupadas, tentava ajudá-lo, mas ele sabia que não podia depender dela para sempre. Ele tinha que voltar a trabalhar. Mesmo sem acreditar muito que alguém fosse contratá-lo, Lucas passou a procurar por vagas de emprego. Enviou vários currículos, mas as respostas eram sempre as mesmas. Infelizmente, a vaga já foi preenchida, ou nem sequer respondiam. Até que um dia, enquanto tomava café da manhã em silêncio, algo chamou sua atenção na tela do computador. Uma loja de roupas chamada Elegância Suprema estava contratando. Era uma loja de roupas caras, daquelas que Lucas nunca teria entrado antes do acidente. Mas a vaga era para um cargo mais administrativo, organizando o estoque, atendendo clientes por telefone, e parecia uma oportunidade de trabalho que ele poderia fazer, mesmo na cadeira de rodas. O que eu tenho a perder? Pensou ele, com um misto de desespero e esperança. Lucas se preparou para a entrevista como se fosse seu último tiro. Vestiu a melhor roupa que tinha, uma camisa simples e uma calça social, nada muito chamativo, mas que passava seriedade. Sua mãe o ajudou a ajeitar a gola e, antes de sair, ela apertou seu ombro, dando-lhe um sorriso de incentivo. Você vai conseguir, disse ela, mas Lucas não tinha tanta certeza. Quando chegou à loja, ele ficou impressionado. Elegância Suprema não era qualquer loja. Tudo ali era luxuoso, desde a fachada até as roupas expostas nas vitrines. Manequins impecáveis vestiam ternos e vestidos de grife que pareciam custar uma fortuna. As paredes tinham um acabamento refinado, e até o cheiro no ar parecia de riqueza. Lucas respirou fundo e entrou. O som de seus movimentos na cadeira de rodas parecia ecoar pelo salão silencioso. Assim que ele entrou, uma mulher alta, de olhar frio e postura impecável, caminhou em sua direção. Helena. Não havia como não notar sua presença. Ela parecia dona de tudo, com um olhar analítico que imediatamente avaliou Lucas dos pés à cabeça. Quando seus olhos se fixaram na cadeira de rodas,
houve um leve franzir de testa, como se estivesse decidindo o que pensar. Você deve ser Lucas, ela disse, sem muito entusiasmo. Por favor, siga-me. Ele a seguiu em silêncio, sentindo os olhares dos poucos clientes e funcionários presentes. Era difícil não notar que ele estava fora de lugar ali. As roupas caras, as pessoas elegantes, tudo parecia gritar que ele não pertencia àquele ambiente. A entrevista foi rápida. Helena fez perguntas diretas, sem demonstrar muito interesse nas respostas. Era como se ela já tivesse tomado sua decisão antes mesmo de ele entrar na sala. No entanto, Lucas notou algo estranho no modo como ela falava. Parecia que, por alguma razão, ela não queria dizer não diretamente. No final, após preencher alguns formulários, ela simplesmente disse: "Você pode começar amanhã." Lucas ficou chocado. Ele não esperava ser contratado. Algo na forma como Helena o olhou o deixou desconfortável, mas ele não quis pensar muito nisso. Era um emprego, e ele precisava disso. Naquela noite, ele mal dormiu de ansiedade. No dia seguinte, logo cedo, ele estava na frente da loja, esperando para começar seu primeiro dia. Helena o recebeu sem muita cerimônia, entregou-lhe um crachá e explicou suas funções com frieza. Ela passou a lista de tarefas como se estivesse falando com alguém de quem não esperava muito. Para Lucas, tudo parecia simples, mas ele logo percebeu que havia algo a mais por trás daquela lista. Muitas das tarefas eram fisicamente desafiadoras, mesmo para alguém que não estivesse em uma cadeira de rodas. Organizar caixas pesadas, alcançar prateleiras altas, movimentar o estoque. Helena sabia o que estava fazendo. Lucas não era bobo. Ele entendeu o recado. Helena queria que ele falhasse. O desprezo em seu olhar e a maneira como ela falava com ele deixavam isso claro. Mas Lucas não estava disposto a desistir tão fácil. Com esforço, ele começou a trabalhar, improvisando maneiras de fazer o que precisava. Ele usava uma vara para pegar as coisas mais altas e se esforçava para mover as caixas mais pesadas, mesmo que isso significasse demorar um pouco mais. Ao longo do dia, os funcionários passavam por ele sem muito contato. Alguns cochichavam, riam entre si, claramente falando sobre ele. Lucas fingia não ouvir, mas era difícil ignorar os sorrisos maldosos e os olhares de desprezo. A cadeira de rodas parecia gritar que ele era diferente, e naquele ambiente, diferente significava não bem-vindo. Apesar disso, Lucas manteve o foco. Ele sabia que precisava daquele emprego, não apenas pelo dinheiro, mas para provar a si mesmo que ele ainda era capaz de seguir em frente, mesmo com todas as adversidades. A cada tarefa concluída, ele sentia uma pequena vitória. Cada caixa movida, cada prateleira organizada era uma prova de que ele não iria ceder tão fácil. No entanto, o clima na loja era pesado. Helena passava por ele de vez em quando, apenas para verificar seu progresso, e sempre encontrava algo para criticar. Você está demorando muito, isso não está no lugar certo, não era assim que eu pedi. Nada parecia estar bom o suficiente para ela. Quando o dia terminou, Lucas estava exausto. Ele nunca imaginou que trabalhar em uma loja de roupas pudesse ser tão desgastante. Mesmo assim, ele foi embora com uma sensação estranha no peito. Algo lhe dizia que aquela jornada seria muito mais difícil do que ele imaginava. Chegando em casa, ele contou à mãe sobre o primeiro dia. Não entrou em muitos detalhes sobre as humilhações que sofreu, nem sobre como Helena parecia estar esperando por sua queda. Mas ele decidiu que não ia desistir. Não no primeiro dia. Não depois de tudo o que ele já tinha passado. Assim, com o cansaço no corpo e uma determinação renovada, Lucas se preparou para enfrentar o segundo dia na elegância suprema, sem saber ainda que aquele emprego traria muito mais desafios do que ele podia imaginar. A cada novo dia na elegância suprema, Lucas se deparava com um obstáculo diferente. Não era só o trabalho em si que era difícil, mas o ambiente parecia ser desenhado para fazê-lo sentir que ele não pertencia ali. Ele já tinha percebido logo no primeiro dia que Helena, a gerente, o desprezava, mas à medida que as semanas iam passando, ficou claro que não era apenas ela.
Os outros funcionários também não facilitavam. Logo no início da manhã, assim que ele chegava, podia sentir os olhares sobre ele. Alguns sussurros começavam assim que ele passava pela porta. Era impossível não perceber que ele era o assunto das conversas. Não demorou muito para que ele começasse a escutar risinhos abafados enquanto fazia suas tarefas. Comentários como, o que ele está fazendo aqui? Ou, ele não vai durar muito, ecoavam nas paredes da loja, mesmo quando ele tentava fingir que não ouvia. O trabalho de Lucas era pesado. Ele tinha que organizar o estoque, e muitas vezes isso envolvia empilhar caixas que estavam longe de seu alcance. A loja tinha prateleiras altas e Helena, sempre com aquele olhar frio e calculado, fazia questão de designar a ele essas tarefas, como se estivesse esperando o momento em que ele finalmente desistisse. Mas, dia após dia, Lucas encontrava um jeito de se virar. Ele usava bastões ou pedia ajuda quando realmente não conseguia, mas nunca deixava uma tarefa incompleta. Certa vez, quando estava arrumando uma pilha de caixas, um dos funcionários, um rapaz chamado Ricardo, passou por ele e soltou um comentário que ficou preso em sua mente por horas. Acho que você deveria estar trabalhando em um escritório, sentado, não aqui. Esse lugar é para quem aguenta o tranco, sabe? Lucas tentou sorrir, mas por dentro, aquilo o atingiu em cheio. Ele sabia que era capaz, sabia que não precisava que os outros decidissem o que ele podia ou não fazer, mas esses pequenos comentários se acumulavam, como se fossem pesos extras em suas costas. Mesmo assim, o pior ainda vinha de Helena. Todos os dias ela encontrava algo errado no trabalho de Lucas. Nada nunca estava bom o suficiente. Se ele organizava as roupas em um ritmo mais lento, ela reclamava de que ele estava enrolando. Se tentava ajudar no atendimento aos clientes, ela o afastava, dizendo que eles não estavam acostumados a lidar com isso. Não dizia diretamente, mas Lucas sabia que o piso a que ela se referia era sua cadeira de rodas. Teve um dia em especial que ficou marcado na memória de Lucas. A loja estava cheia, com clientes entrando e saindo o tempo todo. Enquanto ele se esforçava para organizar algumas caixas no fundo, Helena o chamou na frente de todos. Sua voz era alta o suficiente para que qualquer um que estivesse por perto pudesse ouvir. Lucas, por favor, venha até aqui, disse Helena, com aquele tom que ela usava para falar com ele, como se estivesse sempre prestes a dar uma bronca. Lucas se aproximou, tentando não demonstrar o nervosismo que sentia. Essas roupas que você arrumou, estão todas fora de ordem, ela disse, apontando para uma prateleira de camisas. Ele olhou para a prateleira e, por mais que tentasse encontrar o erro, não viu nada de errado. Estava tudo arrumado do jeito que ela tinha mandado. Mesmo assim, ele tentou manter a calma. Desculpa, Helena, mas eu arrumei do jeito que você pediu, ele respondeu, ainda sem entender qual era o problema. Mas Helena não estava disposta a deixar passar. Do jeito que eu pedi? Ela riu, mas era um riso seco, sem humor. Se isso é o melhor que você consegue fazer, talvez a gente precise reavaliar suas funções aqui. Os clientes que estavam por perto fingiam olhar para as roupas, mas Lucas sabia que estavam prestando atenção. Ele sentiu o rosto queimar de vergonha, mas não respondeu. Apenas baixou a cabeça e voltou ao trabalho, tentando ignorar o peso daquela humilhação pública. Ele sabia que Helena fazia aquilo de propósito. Era como se ela quisesse testá-lo, ver até onde ele aguentaria antes de pedir demissão. Mas Lucas não era de desistir fácil. A cada novo comentário maldoso, ele respirava fundo e continuava. Mesmo quando os outros funcionários evitavam falar com ele ou deixavam pequenos recados que só pioravam sua situação. Como no dia em que ele encontrou um bilhete no depósito, deixado de propósito sobre uma pilha de caixas. O papel dizia, em letras grandes e rabiscadas, esse não é seu lugar. Saia antes de ser mandado embora. Lucas ficou olhando para o bilhete por alguns segundos. Aquilo mexeu com ele de um jeito diferente. Não era apenas uma frase cruel, já era uma tentativa de empurrá-lo para fora, de fazer com que ele desistisse de uma vez. E, por um momento, ele pensou em fazer isso. Pensou em ir até Helena e dizer que ela tinha vencido, que ele não aguentava mais. Mas, em vez disso,
ele rasgou o bilhete em pedaços e jogou no lixo. Se havia algo que o acidente tinha ensinado a Lucas, era que ele era mais forte do que pensava. Ele sobreviveu a algo que poderia ter acabado com ele, e agora, não ia deixar que umas palavras maldosas ou humilhações o fizessem desistir. Os dias continuaram assim, com Helena encontrando formas sutis, e outras nem tão sutis, de testar sua paciência. Em uma ocasião, ela fez questão de designá-lo para uma tarefa impossível, mover caixas pesadas de um lado do depósito para o outro, sabendo que ele não conseguiria fazer isso sozinho. Lucas passou horas tentando, suando, exausto, até que, por fim, teve que pedir ajuda. Quando fez, Helena apenas o olhou com um sorriso satisfeito e disse: "Eu imaginei que seria muito para você." Mesmo com todo esse tratamento, Lucas continuava aparecendo para o trabalho todos os dias. Ele não deixava que o desgaste emocional o impedisse de seguir em frente. Talvez fosse orgulho, ou talvez fosse apenas a necessidade de provar a si mesmo que ele ainda tinha valor, mesmo que ninguém mais parecesse enxergar isso. A cada dia, o trabalho ficava mais difícil. Não por causa das tarefas em si, mas pela forma como ele era tratado. Era como carregar um fardo invisível. Mas Lucas sabia que não podia deixar isso definir quem ele era. Ele não estava ali para agradar Helena ou os outros funcionários. Estava ali para mostrar que, mesmo nas piores situações, ele não seria quebrado. Mesmo que, por dentro, muitas vezes ele sentisse vontade de gritar. O preconceito e as humilhações eram constantes, mas Lucas continuava firme. A cada olhar de desprezo, a cada risadinha disfarçada, ele se agarrava a uma verdade que Helena e os outros pareciam ignorar: sua força não vinha das pernas que ele perdeu, mas do coração que ele ainda tinha. Era uma manhã tranquila na elegância suprema. O movimento estava moderado, como em qualquer outro dia da semana. Lucas estava em seu canto, organizando algumas roupas no estoque, longe dos olhares dos outros funcionários. Ele preferia ficar lá, longe dos risos maldosos e dos comentários que já haviam se tornado rotina. Trabalhar em silêncio era, de certa forma, um alívio. Ele podia fazer o que tinha que fazer sem ser observado o tempo todo. Lá na frente, a loja funcionava normalmente. Clientes entrando e saindo, funcionários atendendo com sorrisos que pareciam quase ensaiados. Mas havia algo de diferente naquele dia, algo que Lucas ainda não sabia, mas que mudaria as coisas de forma inesperada. Enquanto ele terminava de organizar algumas peças, Helena apareceu de repente. Como sempre, sua expressão era fria, quase indiferente. Ela não perguntou como ele estava ou se precisava de algo. Apenas entregou-lhe uma pilha de camisas novas para serem guardadas e deu uma olhada rápida ao redor, como se já estivesse procurando por algo para criticar. "Coloque isso na prateleira de destaque, Lucas", disse Helena, sem nem ao menos olhar nos olhos dele. "E rápido. Temos clientes importantes hoje, não quero ver nada fora do lugar." Lucas apenas assentiu e começou a fazer o que ela mandou. Ele já havia aprendido que discutir com ela não levaria a nada. Ela sempre encontrava um jeito de diminuí-lo, de fazer com que ele se sentisse menor, independente do que ele dissesse ou fizesse. Enquanto organizava as camisas, algo chamou sua atenção. No meio da loja, uma senhora idosa estava olhando as peças de roupa, um pouco perdida. Ela segurava um vestido elegante nas mãos, mas parecia hesitante, como se não soubesse se deveria comprá-lo ou não. Lucas observou por um momento, tentando decidir se devia oferecer ajuda. Ele não tinha permissão para atender os clientes diretamente, Helena tinha deixado isso bem claro desde o começo. Mas algo naquela senhora o fez querer se aproximar. Ele olhou ao redor e viu que nenhum dos outros funcionários parecia notar a situação. Todos estavam ocupados demais com outros clientes ou simplesmente ignorando a senhora. Com cuidado, Lucas se aproximou, empurrando sua cadeira de rodas com calma, sem querer parecer invasivo. "Olá, senhora", disse ele, com um sorriso genuíno. "Está precisando de ajuda com alguma coisa?" A idosa virou-se lentamente, e seus olhos pousaram em Lucas. Por um momento, ela o observou, talvez surpresa por ele estar ali, mas logo sorriu de volta.
Havia algo caloroso no jeito como ela olhava para ele, algo que Lucas não via há muito tempo no rosto de ninguém daquela loja. Ah, sim, querido. Eu estou em dúvida sobre esse vestido, disse ela, mostrando-lhe o vestido nas mãos. Não sei se é o certo para mim. O que você acha? Lucas olhou para o vestido com atenção. Era um modelo clássico, simples, mas com um toque de elegância. Combinava perfeitamente com o estilo da senhora. Ele pensou por um segundo antes de responder. Acho que vai ficar maravilhoso em você, respondeu ele, com honestidade. Tem um estilo atemporal, como você. Vai ficar perfeito. A senhora sorriu, parecendo mais confiante. Que bom ouvir isso. Acho que vou levá-lo, então, disse ela, dando uma risadinha suave. Antes que a conversa pudesse continuar, Helena apareceu do nada. Seu rosto estava fechado, claramente irritada por Lucas estar conversando com uma cliente. Ela se aproximou rapidamente, interrompendo o momento com seu tom de voz cortante. Lucas, o que você está fazendo? Disse Helena, quase que em tom de acusação. Eu não pedi para você atender clientes. Volte para o estoque. Agora. A idosa, que até então estava tranquila, franziu a testa. Ela observou Helena com um olhar que misturava surpresa e reprovação. Desculpe, senhora, continuou Helena, tentando manter a compostura, mas já sem o sorriso falso que costumava usar com os clientes. Esse funcionário não está autorizado a atender. Lucas, que já estava acostumado com esse tipo de situação, apenas se afastou, preparando-se para voltar ao seu trabalho. Mas, antes que pudesse ir, a idosa interveio. Espera um momento, querida, disse a senhora, agora olhando diretamente para Helena. Esse rapaz estava me ajudando muito bem. Por que você está falando com ele desse jeito? Helena pareceu surpresa com a reação da cliente, mas manteve o controle. Sinto muito se houve algum mal-entendido, respondeu Helena, com um sorriso forçado. É que ele está aqui para cuidar de outras tarefas, e não do atendimento ao público. A senhora não parecia convencida. Ela olhou para Lucas novamente, e então sua expressão se endureceu. Bem, deixe-me dizer uma coisa, começou a senhora, agora falando com firmeza. Eu compro nesta loja há anos, mas nunca vi algo assim. Esse jovem foi mais educado e prestativo do que qualquer um dos seus outros funcionários. Se ele não é autorizado a atender, talvez vocês estejam cometendo um erro. Helena ficou sem palavras por um momento. Lucas também não sabia como reagir. Ele nunca tinha visto alguém defendê-lo dessa maneira, muito menos na frente de Helena. E mais, continuou a idosa, sem dar tempo para Helena responder. Se esse é o tipo de tratamento que seus funcionários recebem aqui, então acho que vou começar a fazer minhas compras em outro lugar. E posso garantir que muitas das minhas amigas pensam o mesmo. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Lucas olhou para Helena, que agora parecia desconcertada, claramente não esperando que uma cliente se posicionasse daquela forma. Era óbvio que a loja não poderia se dar ao luxo de perder uma cliente como aquela. E pela primeira vez, Lucas viu um lampejo de incerteza no olhar de Helena. Não, por favor, não há necessidade disso, disse Helena, tentando se recompor. Nós valorizamos muito sua opinião. Vamos resolver essa questão. A senhora deu um pequeno sorriso, satisfeito por ter dito o que pensava. Ela se virou para Lucas mais uma vez. Obrigada pela ajuda, querido. Você foi ótimo, disse ela, antes de se afastar para o caixa. Lucas ainda estava atordoado com o que acabava de acontecer. Aquela cliente, sem motivo algum além de pura gentileza, havia defendido ele, um funcionário que mal era notado ali dentro. E o impacto que isso causou foi imenso. Helena, claramente abalada com a possibilidade de perder mais clientes importantes, se afastou rapidamente, sem dirigir outra palavra a Lucas. Ele voltou para o estoque, mas desta vez com algo diferente dentro de si. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu que não estava completamente sozinho naquela loja. Mesmo que tenha sido um pequeno gesto, o que aquela senhora fez lhe deu uma nova força,
algo que ele nem sabia que ainda tinha. Era a primeira vez que alguém o tratava como ele realmente era, alguém com valor, com dignidade. Os dias seguiam tensos após o episódio com a senhora que havia defendido Lucas. Ele continuava a trabalhar firme, sem esperar grandes mudanças, mas o clima na loja estava visivelmente diferente. Helena, ainda ressentida pelo episódio em que quase perdeu uma cliente importante, parecia mais determinada do que nunca a encontrar algo de errado no trabalho de Lucas. Cada pequeno detalhe que ela conseguia criticar era usado como desculpa para se impor ainda mais. Mas Lucas se mantinha calmo, seguindo com suas tarefas, mesmo com o peso das provocações diárias. Foi durante uma dessas tardes mais agitadas que tudo começou a mudar. A loja estava cheia de clientes e, como de costume, Lucas estava no fundo, reorganizando algumas caixas no depósito. Ele estava acostumado a esse isolamento forçado. Enquanto os outros funcionários interagiam com os clientes, Lucas era sempre mantido longe da área de vendas. Para ele, isso já não importava tanto. Ele só queria fazer seu trabalho e ir embora. No meio de sua rotina no depósito, algo chamou sua atenção. Perto de uma das prateleiras mais baixas, um pequeno objeto brilhou sob a luz fraca. Ele se aproximou, e com surpresa, percebeu que se tratava de um broche. Não era um broche qualquer, era algo caro, delicado, provavelmente de algum cliente importante que havia deixado cair. O broche tinha pedras brilhantes incrustadas e um design elegante. Qualquer um poderia perceber que aquilo valia uma pequena fortuna. Lucas pegou o broche e ficou por um momento observando-o, tentando imaginar de quem seria. Sabia que, em uma loja como a de Elegância Suprema, objetos assim podiam facilmente pertencer a alguém da alta sociedade. Sem pensar duas vezes, decidiu levar o broche direto para Helena. Ele sabia que o melhor a fazer era devolver o objeto o mais rápido possível para que ninguém o acusasse de nada. Ele empurrou sua cadeira em direção ao escritório de Helena, sentindo uma leve apreensão. Ao chegar, bateu na porta com cuidado. Helena, eu preciso falar com você. Helena, que estava concentrada em uma planilha no computador, levantou os olhos com impaciência. O que foi agora, Lucas? Ela parecia irritada, como sempre. Não tinha tempo para interrupções vindas dele. Eu encontrei isso no depósito, disse ele, estendendo o broche para que ela visse. Alguém deve ter perdido. Achei que seria bom devolver. Helena olhou para o broche por um momento, sem reação. Mas, então, seus olhos se estreitaram, e sua expressão mudou rapidamente de irritação para desconfiança. Ela pegou o broche da mão de Lucas e o examinou com cuidado, girando-o nos dedos, como se estivesse tentando confirmar algo. O silêncio na sala começou a ficar desconfortável. De repente, ela levantou os olhos novamente, mas agora havia uma frieza diferente em seu olhar. E como você encontrou isso? Perguntou Helena, em um tom que Lucas não esperava. Estava no chão, perto de umas caixas no depósito, respondeu ele, ainda sem entender aonde ela queria chegar. Deve ter caído de alguém, não sei. Helena se levantou da cadeira lentamente, como se estivesse avaliando cada palavra que saía da boca de Lucas. Ela deu um passo em direção a ele, segurando o broche na mão com firmeza. Sabe, Lucas, esse broche, ela começou, com uma calma assustadora. É uma peça muito cara. De alguém muito importante. E você simplesmente encontrou no chão? Lucas sentiu o estômago revirar. Havia algo errado ali. O jeito como Helena estava falando. Não era só desconfiança. Era mais do que isso. Sim, eu o encontrei. Só trouxe para devolver. Ele tentou manter o tom calmo, mas a ansiedade já começava a subir. Helena estreitou os olhos novamente e deu mais um passo em direção a ele. Você realmente acha que eu vou acreditar nessa história? Disse ela, quase gritando. Como sei que você não pegou isso para você? Que não estava tentando roubar e depois desistiu quando percebeu que seria pego? As palavras bateram em Lucas como um soco. Roubar? Era isso que ela estava sugerindo? Ele olhou para Helena, incrédulo,
tentando processar o que acabava de ouvir. Em todos os dias que havia trabalhado naquela loja, jamais passou pela sua cabeça algo como aquilo. Ele tinha tentado ser o mais honesto possível, sempre fazendo o melhor para manter sua dignidade, mesmo nas piores situações. E agora, ali estava Helena, insinuando que ele era um ladrão. Eu não roubei nada, Helena, respondeu Lucas, agora sentindo sua voz trêmula. Eu só trouxe o broche porque achei que alguém iria querer de volta. Não faria isso. Nunca faria isso. Mas Helena não parecia interessada nas palavras dele. Para ela, aquele momento era perfeito. Era como se ela estivesse esperando por algo assim, algo que pudesse finalmente usar contra ele. Ela balançou a cabeça lentamente, ainda com aquele olhar de superioridade. Você pode dizer o que quiser, Lucas. Mas a verdade é que esse broche vale muito. E você estava sozinho no depósito. Ninguém viu você encontrá-lo. O que me impede de acreditar que você tentou pegar para você? Lucas sentiu o pânico crescer. Ele sabia que não tinha feito nada de errado, mas a maneira como Helena estava distorcendo tudo o deixava desesperado. Como ele podia provar que não tinha feito nada? Ele estava sozinho, ninguém tinha visto nada. Era a palavra dele contra a dela. Por favor, verifique as câmeras, disse Lucas, tentando manter a calma. As câmeras de segurança no depósito, elas vão mostrar que eu só encontrei o broche e vim direto aqui. Helena hesitou por um momento. Ela sabia que as câmeras estavam lá, mas mesmo assim parecia relutante em admitir que poderia estar errada. Finalmente, com uma expressão impassível, ela se virou e ligou para o segurança da loja. Verifique as câmeras do depósito agora, ordenou, sem tirar os olhos de Lucas. O segurança foi até a sala de monitoramento, e o silêncio tomou conta do escritório. Lucas esperava, com o coração acelerado, tentando se acalmar. Ele sabia que as câmeras iriam provar sua inocência, mas o fato de estar sendo acusado de algo tão grave o deixava indignado. Depois de alguns minutos, o segurança voltou. Ele está certo, disse o segurança, com a voz firme. As câmeras mostram ele encontrando o broche e vindo direto para o escritório. Não houve nada suspeito. Lucas suspirou de alívio, mas Helena não demonstrou nenhum sinal de arrependimento. Ela apenas balançou a cabeça, como se o resultado da filmagem não tivesse importância alguma. Sem pedir desculpas ou reconhecer que havia cometido um erro, ela se virou para o segurança e disse: Certo, então. Pode voltar ao trabalho, Lucas. Ela não se desculpou, não reconheceu que havia acusado Lucas injustamente. Apenas o dispensou como se nada tivesse acontecido. Lucas, ainda em choque, ficou parado por alguns segundos, processando o que havia acabado de passar. Mesmo provado inocente, ele sabia que a intenção de Helena era clara, ela queria arranjar uma maneira de se livrar dele. Ela não queria um funcionário como Lucas ali. Não importava que ele fosse honesto, trabalhador ou competente. A partir daquele momento, Lucas sabia que sua permanência na loja estava por um fio. Era uma tarde de sábado como outra qualquer quando o telefone de Helena tocou no meio do expediente. Ela estava no escritório da loja, analisando planilhas e reclamando internamente de uma queda nas vendas. De início, não deu muita atenção ao toque do celular. Afinal, a loja precisava de sua atenção, e para Helena, o trabalho sempre vinha em primeiro lugar. Mas quando olhou para a tela, viu o nome do hospital. Seu coração deu um salto. Helena atendeu imediatamente, já com um frio na barriga. Do outro lado da linha, uma voz séria informou que sua filha, Clara, havia sofrido um grave acidente de carro e estava sendo levada para a emergência. Por um momento, o chão pareceu sumir sob os pés de Helena. Clara era tudo o que ela tinha. Sua única filha. Tudo o que ela fazia era para garantir um futuro confortável para ela, uma vida melhor. E agora, aquilo. Ela mal conseguiu escutar as instruções da enfermeira. Sua mente se fechou em pânico. A única coisa que Helena conseguiu fazer foi pegar sua bolsa e correr até a porta da loja. Naquela hora, nada mais importava. As vendas, os clientes, a loja,
tudo ficou para trás. Ela só conseguia pensar em Clara, em sua filha deitada em uma maca, sofrendo. Helena dirigiu até o hospital em um estado de puro desespero, acelerando o carro sem nem perceber o trânsito ao seu redor. Em sua mente, cada segundo era precioso. Quando chegou ao hospital, a sensação de desorientação só aumentou. O lugar estava cheio, como sempre, com pessoas correndo de um lado para o outro. O cheiro de desinfetante e o som constante de conversas abafadas e máquinas hospitalares a deixaram mais nervosa. Ela correu até a recepção, o coração acelerado, e mal conseguiu se fazer entender. Minha filha. Clara. Ela sofreu um acidente. Exclamou, quase sem fôlego. A atendente fez algumas perguntas, e após confirmar as informações, pediu que Helena aguardasse. Clara estava em cirurgia. Helena se sentiu desmoronar ao ouvir essas palavras. Cirurgia? O que exatamente havia acontecido? Ninguém lhe dava muitos detalhes. A incerteza era como um peso esmagador em seu peito. Desesperada, Helena se jogou em uma das cadeiras da sala de espera, com as mãos trêmulas e a mente acelerada. Tudo o que ela queria era ver a filha, ouvir que tudo ficaria bem. O tempo parecia se arrastar. Minutos se tornaram horas, e a cada nova pessoa que saía da sala de cirurgia, ela prendia a respiração, esperando ouvir o nome de Clara. No meio de toda essa angústia, algo inesperado aconteceu. Enquanto estava sentada, com a cabeça enterrada nas mãos, Helena ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Levantou o rosto e viu, para sua surpresa, Lucas, sentado a algumas cadeiras de distância. Ele parecia cansado, vestido de forma simples, com sua cadeira de rodas ao lado. Por um segundo, Helena ficou confusa. O que ele estava fazendo ali? Esse era o último lugar em que ela esperava vê-lo. Lucas olhou para ela com uma expressão compreensiva, mas sem qualquer sinal de rancor. Ele não sabia o que havia acontecido, mas o estado de Helena falava por si só. Ela parecia destroçada, muito diferente da mulher dura e controladora que ele conhecia da loja. Lucas! Helena mal conseguiu dizer o nome, surpresa e desconfortável ao vê-lo ali naquele momento de fraqueza. O que você está fazendo aqui? Lucas deu um pequeno sorriso, mas era um sorriso cansado. Minha mãe? Ela está aqui para uma consulta. Estou esperando por ela. Helena assentiu, sem saber o que dizer. De repente, sua mente voltou para Clara, e o desespero tomou conta dela novamente. Ela se virou para Lucas, sem se importar com o que ele pensaria. Minha filha. Clara sofreu um acidente. Eles não me dizem nada. Ela está na cirurgia. Sua voz saiu trêmula, quase irreconhecível. Lucas olhou para ela, e a expressão em seu rosto mudou. Ele sabia o que era sentir o medo de perder alguém querido. Embora Helena nunca tivesse demonstrado empatia por ele no trabalho, naquele momento ele viu uma mãe desesperada, uma mulher que estava à beira de perder algo precioso. Ele não pensou duas vezes antes de oferecer ajuda. Se precisar de alguma coisa, estou aqui, disse Lucas, calmamente. Helena, que sempre tinha sido tão fria e distante com ele, olhou para Lucas de uma maneira que ele nunca havia visto antes. Havia uma mistura de desespero, culpa, e talvez, gratidão. Ela não disse nada, mas Lucas sabia que aquelas poucas palavras tinham chegado até ela. Mas algum tempo se passou, e finalmente um médico apareceu. Ele chamou por Helena, que se levantou rapidamente, quase tropeçando nas próprias pernas enquanto corria até o médico. Como ela está? Perguntou Helena, com a voz trêmula. O médico a olhou com seriedade antes de dar sua resposta. Sua filha está estável, mas a situação é complicada. Ela perdeu muito sangue durante o acidente. Estamos conseguindo controlar a hemorragia, mas ela vai precisar de uma transfusão de sangue, e o tipo dela é raro. Estamos tentando localizar doadores compatíveis, mas pode demorar um pouco. Helena ficou sem reação. Era como se o mundo estivesse desabando mais uma vez. Um tipo de sangue raro. Como eles conseguiriam isso a tempo?
O que aconteceria com Clara se não encontrassem? Nesse momento, Lucas, que havia escutado a conversa de longe, se aproximou. Seu coração estava pesado ao ver Helena tão desesperada, mas ele sabia que talvez pudesse ajudar. Desculpe, disse ele, tentando não parecer invasivo. Qual é o tipo sanguíneo dela? O médico olhou para Lucas, um pouco confuso, mas respondeu rapidamente. O positivo. Estamos procurando doadores com esse tipo. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele também era O positivo. O mesmo tipo sanguíneo de Clara. E sem hesitar, ele se ofereceu. Eu tenho esse tipo de sangue. Posso doar. Helena ficou paralisada. Ela olhou para Lucas como se não estivesse acreditando no que ouvia. Lucas, o homem que ela havia tratado tão mal, estava ali, naquele momento de desespero, oferecendo-se para salvar sua filha. Era como se o universo estivesse lhe dando uma lição dolorosa. Você tem certeza? Perguntou ela, quase sem voz. Lucas apenas assentiu. Tenho. Vou fazer o que for preciso. O médico rapidamente organizou tudo para a transfusão, e Lucas foi levado para a sala de coleta. Enquanto isso, Helena ficou ali, no corredor, assistindo em silêncio, com o coração apertado. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Horas se passaram até que a transfusão fosse concluída e Clara saísse da cirurgia. Quando o médico finalmente apareceu com a notícia de que tudo tinha corrido bem, Helena desabou em lágrimas. Sua filha estava fora de perigo. Ela sabia que aquele momento mudaria tudo. Não só para Clara, mas para ela também. Ela ficou sentada na sala de espera do hospital, ainda processando tudo o que havia acontecido. A sensação de alívio por Clara estar fora de perigo era imensa, mas misturada com algo mais profundo e difícil de encarar, a culpa. Pela primeira vez em muito tempo, Helena se sentia completamente vulnerável. Sua filha, seu bem mais precioso, quase havia morrido. E quem a salvou? Lucas. O mesmo Lucas que ela passou semanas humilhando, tratando com frieza e desprezo. Ela não conseguia tirar da cabeça a imagem dele entrando na sala para doar sangue, sem hesitar, como se tudo o que ela havia feito com ele na loja não importasse. Não havia ressentimento nos olhos de Lucas, apenas a vontade de ajudar. Aquilo mexia com Helena de uma forma que ela não sabia explicar. Depois de algumas horas, Clara foi transferida para um quarto de recuperação. O médico explicou que a cirurgia tinha sido um sucesso e que, graças à transfusão rápida, ela estava estável. Helena pôde finalmente respirar aliviada, mas o peso da culpa só aumentava. Ela sabia que precisava falar com Lucas, mas não sabia como começar. Ela, que sempre foi tão segura, tão controladora, agora se via perdida. Lucas ainda estava no hospital, descansando após a doação de sangue. Quando Helena soube que ele ainda estava por lá, algo dentro dela se moveu. Era agora. Ela precisava encarar o que tinha feito, e mais importante, precisava consertar as coisas, mesmo que não soubesse se isso era possível. Ela se levantou, caminhando em direção à ala onde Lucas estava. A cada passo, a dúvida aumentava. Como pedir perdão a alguém que ela tratou tão mal? Como olhar nos olhos dele depois de tudo o que disse e fez? Quando chegou à porta do quarto, hesitou. O que diria? Como ele reagiria? Ela respirou fundo, bateu na porta suavemente e entrou. Lucas estava sentado em uma poltrona perto da janela, com uma expressão cansada, mas tranquila. Ele parecia imerso em seus próprios pensamentos quando a viu entrar. Helena parou no meio do quarto, sem saber exatamente como começar. Não havia mais aquela postura de superioridade que ela sempre carregava. Pela primeira vez, Lucas via uma Helena diferente. Vulnerável. Lucas, ela começou, com a voz baixa, quase falhando. Eu não sei nem por onde começar. Ele olhou para ela, sem qualquer traço de rancor no rosto, mas sem falar nada, apenas esperando. Helena respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. O que você fez, salvar a Clara,
continuou ela, com os olhos marejados. Eu não sei como te agradecer. Você não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, não depois de tudo o que eu fiz com você. Lucas permaneceu em silêncio, ouvindo cada palavra com atenção. Helena engoliu em seco e deu mais alguns passos em direção a ele. Cada palavra parecia pesar toneladas em sua boca, mas ela sabia que precisava continuar. Eu fui horrível com você, Lucas. Desde o primeiro dia, admitiu Helena, agora com os olhos cheios de lágrimas. Eu te julguei pela sua aparência, pela sua condição, e fui injusta de todas as formas possíveis. Eu te tratei como se você não fosse capaz, como se fosse inferior, e isso foi errado. Tão errado. Ela abaixou a cabeça, a vergonha tomando conta de cada parte de seu corpo. Por tanto tempo, Helena havia mantido uma fachada de força, de controle, de arrogância. Mas ali, diante de Lucas, tudo desmoronava. Eu não sei por que você fez o que fez por Clara, por mim, mas eu só posso te pedir desculpas. Eu sinto muito, Lucas. De verdade. Eu fui cruel, e você não merecia nada disso. Lucas observou por um momento, assimilando o que ela dizia. Então, com sua calma habitual, ele finalmente quebrou o silêncio. Não precisava me tratar assim, Helena, disse ele, de forma direta, mas sem raiva. Eu só queria fazer o meu trabalho, mostrar que eu era capaz. Mas você me julgou sem me conhecer. Isso machucou, mas eu não guardei rancor. Só queria uma chance. As palavras de Lucas atingiram Helena como uma onda. Ele não estava ali para culpá-la ou apontar seus erros. Ele só queria o que qualquer pessoa queria, ser tratado com respeito. E ela falhou com ele de todas as formas possíveis. Eu vou mudar, Lucas, prometeu Helena, enxugando uma lágrima que desceu por seu rosto. Não posso apagar o que fiz, mas posso ser uma pessoa melhor a partir de agora. E se você me der a chance, eu quero corrigir o que está errado. Não só entre nós, mas em tudo. A loja, o ambiente de trabalho, tudo. Eu quero fazer as coisas certas. Lucas deu um pequeno sorriso. Não de satisfação, mas de compreensão. Ele sabia que Helena estava sendo sincera. O medo de perder Clara havia tirado a armadura que ela sempre usava, mostrando uma Helena que ele nunca tinha visto antes. Uma mulher assustada, arrependida e disposta a mudar. Todo mundo merece uma segunda chance, Helena, disse Lucas, de forma serena. Se você realmente quer mudar, eu acredito em você. Essas palavras tiveram um impacto enorme em Helena. Pela primeira vez, ela sentiu que podia deixar para trás aquela versão amarga e controladora de si mesma. E mais do que isso, sentiu que Lucas a estava perdoando, não com palavras diretas, mas com seu olhar, sua tranquilidade, sua generosidade. Ele estava disposto a deixá-la tentar ser alguém melhor. Obrigada, Lucas, sussurrou ela, agora com a voz embargada pela emoção. O silêncio tomou conta do quarto por um tempo, mas não era um silêncio pesado. Era como se algo tivesse se curado naquele momento. Helena saiu do quarto mais leve, mas também com a certeza de que sua vida não poderia continuar como antes. As semanas que se seguiram ao incidente no hospital marcaram o início de uma nova fase, tanto para Helena quanto para Lucas. As mudanças na elegância suprema eram visíveis, mas não só nas prateleiras ou na disposição das roupas. A verdadeira transformação aconteceu nas atitudes. Helena, antes rígida e preconceituosa, agora se mostrava aberta, tentando criar um ambiente mais acolhedor para todos. Ela sabia que tinha muito a aprender e, para isso, contava com a ajuda de Lucas. Mas Lucas, por sua vez, estava em outro momento da vida. Ele sentia que seu ciclo na loja estava chegando ao fim. Apesar de todas as mudanças e da evidente evolução de Helena, algo dentro dele dizia que era hora de buscar algo novo. Ele queria mais do que apenas provar que era capaz de trabalhar, ele queria fazer a diferença de uma forma maior, mais significativa. Foi então que o telefone tocou. Do outro lado da linha estava Sofia, uma antiga colega da loja, que havia saído um tempo antes. Ela sempre gostou de Lucas, e desde que saiu,
vinha planejando abrir sua própria loja. Só que a ideia dela era diferente. Ela queria criar um espaço que não fosse apenas um comércio de roupas, mas um lugar de inclusão, onde pessoas com qualquer tipo de deficiência ou de origem pudessem encontrar não só roupas, mas também respeito e acolhimento. Sofia sabia que Lucas era a pessoa certa para ajudá-la nessa jornada. E não só por sua experiência, mas pela visão que ele trazia consigo. Ao longo de sua trajetória, ele havia passado por todo tipo de preconceito, humilhação e desafio. E mesmo assim, ele continuava firme, com um olhar positivo e uma vontade de mudar o mundo ao seu redor. Lucas, eu quero que você seja o gerente da loja, disse Sofia, sem rodeios. Lucas ficou em silêncio por um momento. Era uma grande responsabilidade, mas também a oportunidade que ele estava esperando. Ele não hesitou muito antes de aceitar o convite. Sentia que aquele era o lugar onde ele realmente poderia fazer a diferença. A loja de Sofia, chamada Cores da Vida, abriu suas portas algumas semanas depois, e desde o início, era claro que não seria uma loja como as outras. Tudo ali foi pensado para ser inclusivo. As portas eram largas o suficiente para que cadeirantes pudessem circular sem dificuldades. As prateleiras tinham alturas acessíveis para todos, e havia provadores adaptados para diferentes necessidades. Mas a inclusão ia além das questões físicas. Lucas e Sofia queriam que a loja fosse um exemplo de como tratar todas as pessoas com respeito e dignidade. Eles contrataram funcionários de várias origens, com diferentes histórias e habilidades. Havia pessoas com deficiência, mães solteiras, jovens de comunidades carentes, todos unidos pelo mesmo propósito de criar um espaço onde cada pessoa, fosse cliente ou funcionário, se sentisse bem-vinda. Desde o primeiro dia, o ambiente era leve e cheio de vida. A energia positiva da equipe era contagiante, e logo Cores da Vida começou a atrair atenção, não só pelos produtos de qualidade, mas pela mensagem que transmitia. Era mais do que vender roupas, era sobre criar uma comunidade, um lugar onde ninguém era deixado de lado. Lucas, agora no papel de gerente, se sentia realizado de uma maneira que nunca havia sentido antes. Cada dia de trabalho era uma oportunidade de ajudar alguém, de mostrar que as limitações físicas não definem quem você é ou o que você pode alcançar. Ele era respeitado por todos, não só pela sua competência, mas pela empatia e liderança com que conduzia a equipe. O impacto da loja começou a se espalhar pela cidade. As pessoas comentavam sobre como era diferente entrar em um lugar onde a inclusão era levada a sério, onde as diferenças eram celebradas e não evitadas. Cores da Vida se tornou um ponto de referência, e logo outras lojas e empresas começaram a buscar inspiração no modelo que Lucas e Sofia haviam criado. Helena, por sua vez, não ficou para trás. Ela fez questão de visitar a loja logo nas primeiras semanas e, ao entrar, sentiu algo que há muito tempo não sentia: orgulho, mas não de si mesma, e sim de Lucas. Ela ouviu ali, em seu novo papel, guiando a equipe com confiança, e soube naquele momento que ele estava no lugar certo. Mais do que isso, ela percebeu que, graças a ele, ela também tinha mudado. Depois da visita, Helena fez grandes ajustes na elegância suprema. Ela implantou políticas inclusivas, reconfigurou o espaço da loja e começou a contratar pessoas com diferentes perfis e histórias. O preconceito que antes estava impregnado no ambiente foi sendo substituído por uma cultura de respeito e diversidade. Tudo isso inspirado pela transformação que Lucas trouxe, sem nunca levantar a voz ou se impor de forma agressiva, mas com uma firmeza que vinha do coração. Mas enquanto Helena reconstruía sua loja, Lucas seguia sua jornada na Cores da Vida. Ele e Sofia começaram a pensar em maneiras de expandir o projeto, abrir novas filiais e continuar espalhando a mensagem de inclusão. Lucas se envolveu em palestras e eventos na cidade, falando sobre a importância de olhar além das aparências e abraçar as diferenças. Certo dia, uma jovem cadeirante entrou na loja, tímida, olhando as roupas nas prateleiras. Lucas, sempre atento, se aproximou com seu sorriso caloroso de sempre. "Posso te ajudar com algo?" perguntou ele, com aquela calma que já se tornará sua marca. A jovem olhou para ele, meio surpresa por estar sendo tratada com tanta naturalidade. "Eu não sei se consigo usar essas roupas", disse ela, hesitante.
Lucas sorriu e apontou para a cadeira de rodas ao seu lado. Eu uso, e elas ficam ótimas em mim. Quer ajuda para escolher algo que você goste? A jovem sorriu de volta, relaxando. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava em um lugar onde não precisava se preocupar com o que os outros pensavam. E assim, mais uma pessoa deixava as cores da vida com a sensação de pertencimento, com a certeza de que ela importava, exatamente do jeito que era. Para Lucas, essa era a verdadeira vitória. Mais do que gerenciar uma loja ou vender roupas, ele estava ajudando a construir algo muito maior, um mundo onde cada pessoa, independente de suas limitações, fosse tratada com o respeito e a dignidade que todos merecem. E essa, ele sabia, seria sua jornada para o resto da vida.